Boa tarde, amadinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me responda, por favor. Eu te fiz uma pergunta anterior, mas deixa essa para lá. Eu estava procurando o vídeo de vocês e tive uma curiosidade e parei no canal de um rapaz e comecei a escutar. E ele estava falando, para mim foi uma besteira. Para mim é um besteirão que ele falou. Que ele falou que a religião também é de Deus. Entendeu? Ele falou assim, a religião também é de Deus. Até que para nós lutar contra a religião é de Deus também. Eu falei, me explica isso, que eu não entendi não. Então, que é um irmão que mandou mensagem, né? Eu vi hoje, faz dias que está aí, por isso que ele até comentou que tinha uma outra pergunta, mas já passou. Então, sobre a religião ser ou não de Deus. Geralmente quem defende a religião no modelo que se conhece hoje, que se pratica hoje, é porque está inserido nesse modelo de práticas religiosas, de cunho litúrgico, ou seja, prática de culto divino, onde se cultua algo, no caso Deus, de figura sacerdotal, ou seja, com figura sacerdotal, que é o sacerdote ou qualquer outro líder religioso, aí tem muitos nomes, mas a função é a mesma, é estar entre a pessoa e o Criador, e santuário terrestre, que no caso é um templo religioso, né? Aí também não importa o nome, mas a função do templo religioso é a mesma, se reunir para fazer as liturgias que é ensinado às pessoas que Deus pediu, né? Que o Criador, ou melhor, o Messias, o Criador na pessoa do Messias, pediu. Né? Então ele me faz essa pergunta. A religião, eu até coloquei aqui um artigo que eu vou ler com vocês sobre a etimologia da palavra religião. Aí vamos ver se no conceito do Messias e dos discípulos é isso que se pratica hoje, ou seja, a prática religiosa institucionalizada como algo litúrgico, algo divino, algo espiritual. Então eu volto daqui a pouco com a leitura do texto. Vamos ao texto. Origem da palavra religião. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Neste caso, o termo era utilizado como ato de voltar a unir-se, ou humano com o que era considerado divino, né? Religar. Indo para os ensinamentos do Messias e também dos discípulos, dos apóstolos que imitaram o Messias, a gente sabe o que nos religa ao Pai, entende? A gente sabe, porque a gente lê o que está escrito. Agora, se você for procurar essa resposta, né, nos ditos pastores, homens de Deus, sacerdotes de Deus, dos quais têm interesse em manter a instituição religiosa, eles vão dar uma outra resposta que não é a resposta do Messias, não é o que está escrito. No livro de Tiago está escrito: a religião pura e imaculada é atender órfãos e as viúvas. Aí você lê Tiago 1:27, né? Então, na prática da religião pura, aí é a prática, realmente é a prática física. É a sua convivência, né? A sua prática diária para com as pessoas. De fazer o bem, de ter piedade. Aí é uma conduta diária que a pessoa deve ou deveria ter, uma coisa corriqueira. Isso não tem conotação religiosa. Na passagem de Tiago, se você for observar, quando ele fala religião pura e imaculada, que seria uma coisa comum do ser humano de se fazer, deveria ser, né? Não tem conotação religiosa, não tem liturgia.
E fala que a religião pura e imaculada, essa é a religião verdadeira, que religa o homem ao Criador. E se você for ler até na Antiga Aliança, você vê o que é que o Criador requer de nós. Você vê práticas ali, você vê até Davi praticando coisas litúrgicas, onde o Criador, ele reprova. Não faça como faz Davi. Eu não vou citar aqui porque é muito grande o texto do Antigo Testamento, mas se você for ver, principalmente nos profetas, que estão todos de acordo com o Messias. Os profetas e os apóstolos falaram a mesma língua do Messias. Já os sacerdotes é outra história. Então temos os apóstolos e os profetas. Estes estão de acordo com a visão e mandamento e ensinamentos do Messias. Esse é o lado A. Temos também o lado B, que é o lado ali dos sacerdotes, aqueles que não tinham a mesma visão do Messias. Os sacerdotes são esses que estão aí hoje, seja do segmento católico, evangélico ou de qualquer religião, são eles, os sacerdotes. Não são eles que não morreram. Não é que eles estão vivos até hoje, viraram múmias. Não, a ideia. Aqueles homens do passado morreram, mas a ideia se perpetuou até hoje. Então eles estão aí, com a mesma ideia, não mudou nada. É só parar e observar. A única mudança que teve foi as invencionices, porque são muitas invencionices, entende? No meio cristão, envolvendo o catolicismo e a religião evangélica, é muita invencionice. Então o que mudou foi isso, mas a ideia é a mesma, aquela ideia que ia contra o Messias. Então tem uns textos aqui interessantes, além do que eu li da etimologia da palavra religião, né, que é religare, voltar a ligar, ou seja, o homem se desliga do pai quando não cumpre ou não segue o mandamento dele. Qual é o mandamento dele? Amar ao pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Entende? E nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a lei, né? Então a gente sabe qual é a religião, o que fazer para voltarmos ao Pai, para estarmos religados de novo com o Criador, né? Mas quando você dá uma busca aqui para procurar sobre religião, tem uma visão que é contrária ao que você lê na Bíblia. Não vou falar de outros livros, né, que tem a questão envolvendo divindade, essas coisas, mas na Bíblia é contrário, pelo menos nos ensinamentos do Messias. Então, quando você lê aqui, por exemplo, sobre religião, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Sim, respeito e obediência, tudo bem. Agora, crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural. Crença é você crer, é fé, é ter fé. Se você tem fé, você crê em algo. Você crê em algo que você não viu, porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Então você tem fé em algo que você não vê, é fé, entende? Mas você vai mais um pouco aqui em outro artigo. Então nesse outro texto aqui, ele é bem interessante, que é bem moldado para todo o sistema religioso que está aí. Tanto o cristão, o evangélico, como o hindu, como o maomista, como o shintoísta, como o islã, como qualquer religião que está aí, né? Como qualquer sistema religioso instituído que faz as práticas litúrgicas. Então vamos dar uma lida que esse aqui contempla bem o que está aí, não o que o Messias ensinou. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Vai vendo. Todos os tipos de religião têm seus fundamentos, algumas se baseiam em diversas análises filosóficas que explicam o que somos e por que viemos ao mundo, outras se sobressaem pela fé e outras com extensos ensinamentos éticos.
Religião no sentido figurado significa qualquer atividade realizada com rígida frequência. Exemplo, ir para a academia todos os dias. Para ele é uma religião, né? Porque é uma coisa que faz ali, sente a necessidade de fazer, tem que fazer porque é importante fazer. E para o sistema religioso evangélico é crucial fazer, porque se a pessoa não frequentar ali a instituição religiosa, né, o templo do líder religioso, a pessoa está perdida, porque ali no templo, na igreja, que a igreja somos nós, mas vamos entrar, né, na ideia, na gaiola. Se não participar assiduamente da igreja, não é pagar esse pedágio, passar por esse pedágio, a pessoa está perdida, porque tem que praticar e fazer as práticas, as liturgias, os rituais, né? Então você observa que lendo a Bíblia, você percebe que do Messias e dos discípulos, religião não é isso que eu acabei de ler. A religião pura e imaculada é atender o órfão e a viúva e abster-se das coisas do mundo. Só ler lá Tiago. Mas, quando você observa a questão religiosa instituída, que é a construção de templos, né? Ou seja, os 3 pilares, que se esses pilares forem destruídos, toda a religião constituída, ela também é levada embora, ela é extinta, né? Que seria prática de culto divino, figura sacerdotal e santuário terrestre. Isso é inerente a qualquer segmento religioso, sem exceção, entende? Como podemos observar, existem 2 conceitos de religião. O primeiro conceito é o conceito que o Messias ensinou, é o conceito que os discípulos também ensinou, porque os discípulos imitaram o Messias. Então esse a gente vê na Escritura, o que é de verdade a religião. O que seria a religião verdadeira que o Criador criou? É simplesmente uma atitude, uma conduta humana, entende? Está lá em Tiago 1,27. Essa é a religião que o Criador criou, uma atitude, uma conduta humana. E isso não passa, nunca passou, não é da parte do Messias, né? Que esta conduta seja transferida ou transformada em algo litúrgico. A religião do Criador, a religião verdadeira, imaculada, não passa por nenhum processo litúrgico ou ritualístico. É isso que a gente enxerga e vê na Escritura. Agora, o segundo conceito de religião é o que está aí mundo afora. Isso a gente observa, a gente vê. E é esse que, infelizmente, o povo acredita por conta de quem? Dos sacerdotes. Claro, eles é os mesmos que estão ali na Escritura, descrito na Escritura, é o lado B, entende? A mesma ideia está aí até hoje. Então eles, é óbvio, está do lado oposto da verdade que é o Messias com seus ensinamentos, né? Então é interessante a gente observar que a religião para com o Pai ela é muito simples. É tão simples que é difícil da pessoa ver dessa forma. E quando vai buscar o que é religião, o que vem na cabeça é um processo de prática onde nós, seres humanos comuns, faz para Deus ou para uma divindade, né? Tem que fazer essas práticas para Deus ver, Deus ficar feliz com isso. Isso é importante, isso é de suma importância, né? Porque se não fazer tais práticas, a pessoa de repente não consegue ali ir para o paraíso, para algum lugar que se acredita, que tem várias vertentes, né? Mas você observa que não é isso. Os sacerdotes ali da época, eles praticavam as religiosidades deles. Eles tinham prática religiosa, não era questão da conduta humana. O que é a verdadeira religião, os sacerdotes não faziam. Eles tinham a prática litúrgica que tem hoje, né? Mas o povo ficava ali olhando, quem praticava eram eles. Entende? Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem todos na paz.